Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos Efésios 5, 21 a 33. Este é um texto sobre o qual você já deve ter ouvido diversas pregações. Por quê? Porque ele é um dos textos mais usados nas cerimônias de casamento e também é usado nos retiros dos casais. Esse é um texto bem conhecido, porém, como ele é parte da palavra de Deus e esta santa palavra é viva e eficaz, certamente nesse estudo ele trará bênçãos para todos nós. Por isso eu chamo a sua atenção para alguns detalhes iniciais que nos facilitarão na compreensão desse texto. Para entender bem o trecho incluído nesse estudo, temos que lembrar do finalzinho do último programa. Quando estudamos o texto de Efésios 5, 15 a 21, vimos ali que temos 5 maneiras de vivermos dignamente de acordo com a vontade do Senhor. Primeiro, devemos viver com prudência. Segundo, devemos viver cheios do Espírito Santo. Terceiro, devemos viver sujeitando-nos uns aos outros. Quarto, devemos viver em mutualidade. E, finalmente, vimos, em quinto lugar, que devemos viver no temor do Senhor. Como você deve ter percebido, eu quis subdividir bem o versículo 21 para usufruirmos de todo o seu conteúdo. Agora, será que você imagina por quê? Porque o princípio que ali foi exposto é o princípio que Paulo vai usar nessas recomendações ao abordar os relacionamentos que todos nós cristãos temos que desenvolver. O princípio da sujeição ou submissão deve ser visto e praticado na relação entre o esposo e a esposa, na relação entre pais e filhos e na relação entre patrões e empregados. A submissão ou a sujeição mútua, que é também uma evidência de que estamos cheios do Espírito Santo, é a base do ensinamento sobre várias relações humanas que estudaremos agora. As esposas devem se submeter aos maridos, mas, em outro sentido, por outro lado, os maridos devem se submeter às esposas também. É interessante isso, hein? Os filhos devem ser submissos aos seus pais, mas os pais devem se submeter aos filhos também. Nós vamos explicar isso detalhadamente. E os servos devem obedecer os seus senhores, mas também o patrão deve ser um servo do seu empregado. Essa é a maneira digna de um cristão viver. Você pode estar estranhando, mas ao estudar mais profundamente todo esse texto, certamente o Espírito Santo te convencerá de que este é o andar de acordo com a vontade do Senhor, de que esse é o andar digno da vocação a que fomos chamados. O viver e o andar do cristão tem que ser diferenciado, querido amigo. Por quê? Porque o nosso Senhor teve esse tipo de vida diferente. Por isso, quando lemos esse texto detalhadamente, o título que podemos lhe dar se expressa da seguinte maneira: o princípio da submissão mútua na relação matrimonial. O princípio da submissão mútua na relação matrimonial. E o texto, então, que nós vamos refletir é Efésios 5, 21 a 33. Mas antes de considerarmos o texto, vamos lê-lo para recordarmos todo o seu conteúdo. Diz assim a palavra. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Versículo 22. Começa o texto que todos nós temos ouvido nos casamentos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama.
porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Muito bem, considerando como título o princípio da submissão mútua na relação matrimonial, como introdução, podemos considerar que depois de um início de exaltação a Deus, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, Paulo nos mostrou como Deus em Cristo transformou a vida de todos nós que, pela graça, através da fé, fomos vivificados, tornando-nos um único e novo povo, a família de Deus. Depois de falar também sobre o seu ministério, ele elevou a Deus uma das mais belas orações da Bíblia. Você pode conferir isso lá em capítulo 3, versículos 14 a 21. A partir dos textos que compõem a parte prática da carta, isso é, a partir de 4:1 em diante, nós vimos então a importância da unidade, a necessidade de todos participarmos no desenvolvimento do corpo de Cristo, a importância de vivermos dignamente com sabedoria e a necessidade do cristão usar bem esse tempo em relação a si mesmo, em relação a Deus, em relação aos outros. E no versículo 21, o apóstolo então nos apresentou o princípio da mútua submissão que deve orientar os relacionamentos em todas as outras áreas fundamentais da vida cristã. Hoje, então, vamos estudar o relacionamento que deve existir entre o casal cristão que deseja viver dignamente. Ao estudarmos esse tema tão importante, antes de tudo, devemos ter bem claro em nossas mentes que a vida do cristão é uma vida de serviço a Deus e aos outros. Se nós verdadeiramente vivermos para servir, teremos que nos submeter uns aos outros no amor e no temor de Cristo. Seja qual for a área de relacionamentos, devemos ter esse tipo de atitude. Então, ao lermos esse texto de Efésios 5, 21 a 33, podemos sintetizá-lo dizendo o seguinte: é responsabilidade de todo casal cristão seguir o princípio da submissão em sua relação matrimonial. Eu repito, e gostaria que você, meu irmão e minha irmã, que são casados, anotassem aí. Eu vou repetir de uma maneira mais tranquila para que você possa anotar isso no seu caderno de estudo. É responsabilidade de todo casal cristão seguir o princípio da submissão em sua relação matrimonial. Muito bem, e nós vamos encontrar aqui 3 colocações que auxiliam todo casal cristão a viver de modo digno na sua relação matrimonial. A primeira colocação refere-se ao exemplo de Cristo em relação à sua igreja. Você se lembra que o padrão para o casal cristão é visto na relação Cristo-igreja. Por isso, então, a primeira colocação refere-se ao exemplo de Cristo em relação à sua igreja. Primeiro, Jesus amou a igreja de tal maneira que se deu por ela. Versículos 25 e 32. A ênfase que Paulo vem mostrando a partir do capítulo 4, em termos práticos, é que na nova vida que obtivemos pela graça de Cristo, todos nós somos um. Gentios e judeus, mulheres e homens, incultos e cultos, pequenos e grandes, pobres e ricos. Todos somos um no Senhor. Ele já tinha afirmado isso lá em Gálatas 3:28. E assim, os nossos relacionamentos devem expressar submissão mútua, cujo maior exemplo é o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse claramente que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo, o qual está acima de todos os homens, se submeteu em amor, até o ponto de morrer, para santificar e purificar a igreja para Deus.
No casamento de Cristo com a igreja, aprendemos que Jesus santifica e purifica a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Para entendermos bem essa afirmação, precisamos lembrar que a igreja não é uma instituição. Não. Veja bem, a igreja é composta de pessoas chamadas para fora do mundo. Então, ele santifica e purifica pessoas. Mas como? Por meio da lavagem de água. Claramente, isso se refere ao batismo, pelo qual entramos em Cristo. Pela palavra, deixa bem claro que aprendemos sobre Cristo e a necessidade do batismo pela pregação do evangelho dele. O batismo citado aqui é o de pessoas capazes de ouvir a palavra e tomar as suas próprias decisões. Jesus, então, quer uma igreja pura, veja o versículo 27. Da mesma maneira que cada pessoa que entra em Cristo é purificada dos seus pecados, deve se manter também pura depois e sem defeito. Se cada pessoa se mantiver pura, a igreja toda será pura e gloriosa. Em segundo lugar, a igreja se submeteu e ainda se submete a Cristo. Veja os versículos 24 e 32. Ao considerar esse relacionamento vital na vida de um casal cristão, devemos observar que o ponto principal de Paulo é sobre a submissão da igreja a Cristo, o perfeito marido. Por isso ele aproveitou esse exemplo máximo para ensinar também sobre o casamento. A igreja deve fazer tudo o que Cristo manda, mesmo quando a palavra dele lhe for difícil. Ele é o marido perfeito e nós não temos o direito de recusar nenhuma palavra dele. Então, agora, vamos aplicar isso ao casamento. Então, a segunda colocação se refere à responsabilidade do esposo para com a esposa. A segunda colocação, em relação a esse texto, refere-se à responsabilidade do esposo para com a esposa. Primeira responsabilidade do esposo é liderar a sua esposa. Veja o versículo 23, isso é, ele é a cabeça da esposa. Deus tem dado ao homem um papel de cabeça da mulher, da mesma maneira que ele deu para Cristo o papel de cabeça da igreja. Porém, isso não quer dizer que o homem pode usar da sua autoridade segundo o seu próprio capricho. Num casamento, homem e mulher se tornam uma só carne, como a igreja é o corpo de Cristo. Por esse motivo, homens e mulheres devem se submeter uns aos outros e cuidar uns dos outros, como Cristo faz com o seu corpo, a igreja. Uma outra responsabilidade do marido é amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Veja que o paradigma agora é o amor de Cristo. O homem também precisa se submeter à sua esposa no sentido que ele deve conduzi-la com o mesmo amor que Cristo demonstra quando guia a sua igreja, pela qual ele deu a sua própria vida. Os homens são admoestados, são estimulados, orientados a amar as suas esposas como seus próprios corpos. Ninguém maltrata ou abusa do seu próprio corpo de propósito, mas antes protege e cuida dele. Assim como Cristo faz com a igreja que é o seu corpo. O marido que não ama e cuida da sua esposa, suprindo as suas necessidades, está pecando contra ela, contra si mesmo e contra Deus. Em relação ao versículo 26, que menciona que Jesus purificou a igreja, é importante destacarmos que na aplicação ao casamento, entendemos que o homem deve se dedicar à salvação da sua esposa. O homem que ama a sua mulher jamais tentaria envolvê-la no erro. Sempre procurará ser um bom líder espiritual, conduzindo a sua esposa no caminho de Cristo. O marido deve amar a sua esposa como a si mesmo. Veja novamente os versículos 28 e 29. Esses versículos condenam o egoísmo que alguns homens mostram em relação às suas esposas. Elas devem ser valorizadas e bem cuidadas pelos maridos carinhosos. A ideia que Paulo lança aqui é que se somos membros do corpo de Cristo, se o casal é cristão, o marido sábio e que vive dignamente, esse marido cuidará bem da sua esposa. Também devemos notar que a instrução aqui não fala de um amor condicionado à atitude do outro cônjuge. O homem deve amar a sua esposa independente da sua atitude. O marido deve amar e submeter-se à sua esposa, mesmo se ela não lhe for submissa. Cada um deve cumprir o seu papel. E quem julgará os dois é o Senhor.
Agora, então, a terceira colocação refere-se à responsabilidade da esposa para com seu esposo. Se vimos, então, em primeiro lugar, a relação Cristo-Igreja, em segundo lugar, a relação esposo-esposa, agora, a terceira colocação refere-se à responsabilidade da esposa para com seu esposo. Submeter-se ao seu marido é a primeira responsabilidade. Agora, essa relação está explicitada nos versículos 21 e 24. Porque, por favor, entenda bem, mas quando nós olhamos no original, essa palavra submissão não consta do versículo 22. Esse é um detalhe muito interessante, porque nas nossas versões em português, a palavra submissão está no versículo 22. Na verdade, ela só aparece no versículo 21 e 24. A esposa deve ser submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor. E isso então mostra que há uma lealdade maior através desse mandamento. Quando a mulher olha para o seu marido, deve imaginar que Jesus está por trás desse marido. Porém, se o marido pedir algo que claramente contradiz a palavra de Deus, então ela pode obedecer a Cristo, ou melhor, ela deve obedecer a Cristo e não ao seu marido. O exemplo disso, ou o princípio disso, está em Atos 5:29. Importa-nos obedecer ao Senhor e não aos homens. Então a esposa também poderá usar desse recurso quando o marido pedir algo que é completamente contrário à palavra do Senhor. As esposas, então, são instruídas a se submeterem aos seus maridos em tudo, como também se sujeitam ao Senhor. Veja que o padrão é o mesmo. Como uma esposa se sujeita ao Senhor, ela deve se sujeitar ao marido. Do mesmo modo que a igreja se submete ao Senhor, Jesus, as esposas devem submeter-se aos seus maridos. Também em relação às esposas, devemos entender que as instruções não se referem à obediência condicionada à atitude do marido. A mulher deve ser submissa independentemente da atitude do marido. Ela deve se submeter, mesmo se ele não lhe for amoroso. Por quê? Porque cada um deve cumprir o seu papel e os dois serão julgados pelo Senhor. Uma outra responsabilidade da esposa é que ela deve respeitar o seu marido. Veja o versículo 33. Isso é, acatar, honrar e considerar as palavras do seu marido. Em relação às esposas, também é necessário afirmar, então, que num casamento, a mulher e o homem se tornam uma só carne, como a igreja é o corpo de Cristo. Então, por esse motivo, as esposas e os próprios maridos devem se submeter uns aos outros e cuidar uns dos outros como Cristo faz com o seu corpo, isso é, como ele faz com a igreja. Mas é importante observarmos muito bem um outro ponto. A esposa deve obedecer e respeitar o seu marido em tudo. Mas, desde que esse tudo que ele lhe diga não conflite com a palavra de Deus. Mesmo se ela não gosta da decisão dele ou não a ache sábia, ela deve cumprir a palavra do marido. Mas, logicamente, já mencionamos, se ele pedir que ela peque, aí então não, aí ela terá que desobedecê-lo. Os maridos devem amar as suas esposas. Se acharmos difícil a submissão que Paulo exige das mulheres, devemos pensar mais sobre o amor que ele requer dos maridos. O homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O amor aqui é a forma mais elevada de amor sacrificial. Ele procura o bem-estar do amado acima dos seus próprios interesses. Jesus se entregou sacrificando a própria vida para salvar a igreja. E o marido deve fazer tudo para salvar a sua esposa, até dando-lhe a própria vida. Você daria a sua vida por sua esposa? Podemos pensar que mostraríamos grande coragem para proteger as nossas esposas. Se alguém, por exemplo, assaltasse a sua esposa, você tomaria uma bala para salvar a vida dela? Agora, são poucos os casos de tal heroísmo. O que devemos fazer é firmar um compromisso absoluto de dedicar as nossas vidas todos os dias ao bem-estar das nossas esposas.
se você daria a sua vida num ato heróico, devemos estar dispostos também a nos gastarmos servindo a ela no nosso dia a dia. Ao repetir o princípio original do casamento, Paulo reafirmou que o homem deixa os seus pais e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. E se são uma só carne, no casamento, essa perfeita união produzirá, sem grandes dificuldades, a mútua submissão. A mensagem nesse trecho se refere principalmente a Cristo e à igreja, mas tudo o que ele falou sobre o casamento é completamente válido e aplicável na nossa relação matrimonial. Mas lembre-se, Efésios está mostrando o propósito de Deus para a igreja. Então Paulo pega esse grande exemplo sublime e aplica-o ao casamento. Que Deus nos dê casamentos sólidos, firmes, que possam glorificá-lo, que possam ajudar os que vão chegando a esse estado de vida, olhando para nós, possam ter exemplos para ser seguidos. Querido amigo, que Deus te abençoe, que possamos viver dessa maneira digna. Um grande abraço e até o próximo programa.